Olá, estamos mais uma vez para uma videoaula. Agora nós temos a lição 7, que tem por tema Esther 2, Esther coroada rainha. O textuário vai dizer: a moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei e assim se fez. A referência a Esther capítulo 12, versículo 4. A verdade prática vai dizer: nem sempre os propósitos de Deus são manifestos de imediato, o que faz com que a nossa caminhada seja fundamentada na confiança e fé de que Ele sabe como agir. A nossa leitura em classe está baseada em Esther, capítulo 2, todo o capítulo 2 de Esther. É isso que nós vamos estar estudando hoje. Nós já vimos na lição anterior, os judeus eles foram levados cativos pelos babilônicos e logo depois que os persas eles substituem os babilônicos no domínio, esses mesmos judeus eles têm autorização do rei Ciro para que eles voltem às suas terras. E alguns judeus eles retornam sim para as suas terras, só que outros eles resolvem continuar no mesmo local que eles estavam. No caso agora seria na Pérsia. E Mordecai e Esther são um desses muitos que resolvem ficar no reino persa, porque muitos já haviam constituído família naquele local, já haviam tido propriedades, os seus negócios já estavam em andamento e eles resolvem ficar naquele local. E a história vai contar que em Suzã, que era a capital do reino persa, era onde moravam Mordecai e Esther, havia um rei que reinava naquele tempo, que se chamava o rei Xerxes, também conhecido como rei Assuero. E esse rei ele resolve dar um banquete de 180 dias. 6 meses de banquete, convida todos os príncipes, todos os principais príncipes do reino para aquele banquete. E nesses 180 dias ele mostra todo o seu luxo do reino, todo o esplendor do reino, todas as suas conquistas. Obviamente que ali era uma forma de ele mostrar o seu poder. E ali com certeza naquele festejo de 6 meses, certamente ele também aconteceu todas as articulações políticas que ele estava precisando, porque o rei Xerxes estava visando atacar o reino da Grécia, para tomar a Grécia, e aquele festejo de 180 dias certamente serviu para muitas articulações políticas com todos os príncipes das 127 províncias, que era o que ele tinha o domínio, sobre 27 províncias. E quando chega o final dos 180 dias de festa, o rei resolve estender essa festa para os seus súditos, para todos os súditos dali da capital. Ele convida tanto ricos quanto pobres, são chamados para esse banquete de 7 dias, que acontece no Palácio Real, em Suzã. E ali, acontecendo aquela festa, ao lado também ocorria uma outra festa, que era a festa destinada às mulheres, onde a rainha, que era chamada de Rainha Vasti, também dava essa festa para as esposas dos convidados do rei, porque elas não podiam ficar no mesmo local que os homens, logo era feita uma festa num local separado para essas mulheres, e a Rainha Vasti estava à frente dessa festa, ela que estava organizando toda a festa para as mulheres. E no 7º dia, a história vai contar que o rei Assuero, ele já estava já tinha bebido bastante vinho, já estava bastante alegre, e ele manda chamar a Rainha Vasti, manda 7 eunucos com um recado dizendo: olha, traga a Rainha Vasti e diga para ela vir com a sua coroa. A Rainha Vasti, ao receber esse comunicado do rei, ela resolve opor-se ao pedido dele e ela se nega a obedecer essa ordem do rei. O rei imediatamente ele fica muito irritado por ele ser o soberano de 127 províncias e que todas as pessoas sempre obedeciam às suas ordens, e ele, ao receber essa negativa da rainha, ele se irrita muito e chama ali os seus conselheiros, os 7 principais conselheiros do reino, que também eram ministros daquele local, daquelas províncias,
e ele pede um aconselhamento a respeito do que ele faria a respeito do que a rainha havia opondo-se a uma de sua ordem, uma ordem real. E aqueles conselheiros, um deles chamado Memucã, aconselha o rei para que ele edite uma ordem dizendo que a rainha nunca mais tem autorização para ir à presença do rei. E o rei gosta desta ideia, ele faz esse edito de que a rainha Vashti nunca mais terá acesso ao rei, nunca mais poderá chegar à presença do rei. E também o mesmo conselheiro Memucã, ele também dá uma outra ideia dizendo: escolha uma outra rainha para substituir Vashti, uma que seja melhor do que Vashti, para que fique no lugar desta rainha. E assim o rei faz, ele cria esse edito e a partir daí a rainha Vashti é destronada. Foi isso que nós estudamos até agora. O tópico 1 vai dizer a escolha da nova rainha. O subtópico 1 diz em busca de uma nova rainha, a referência Esté, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer: passadas estas coisas e apaziguado já o furor de Assuero, lembrou-se de Vashti e do que ela fizera, do que se tinha decretado contra ela. Então, esse tempo em que o rei destronou Vashti, até a escolha de uma nova rainha, passaram-se 4 anos, porque se nós formos fazer a conta, o banquete, a Bíblia vai contar que o banquete que o rei Assuero deu foi no seu 3º ano de reinado. E quando Esté se apresentou ao rei como uma das candidatas à rainha, a Bíblia vai contar que foi no 7º ano do reinado do rei Assuero. Então o banquete foi no 3º ano, que foi quando Vashti foi destronada, no 3º ano do reinado do rei Assuero. E quando Esté foi se apresentar ao rei, que foi escolhida como rainha, já estava no 7º ano do reinado de Assuero. Então passaram-se 4 anos desde que Vashti foi destronada até a posse da nova rainha, que era a rainha Esté. E esses 4 anos depois que Vashti foi deposta, durante esses 4 anos, o rei estava ocupado com a sua guerra, porque quando ele fez o banquete, ele estava tentando juntar forças de todas as províncias para ir lutar contra a Grécia. Então ele conseguiu esse apoio no banquete, ele conseguiu esse apoio, reuniu um grande exército e foi lutar contra os gregos. E nessa luta que ele foi, que ele inclusive não obteve sucesso, durou 4 anos, e é depois desses 4 anos, dessa perda que ele obteve nessa guerra, que ele retorna para Suzã, para o seu reinado, já derrotado, saiu derrotado da guerra contra a Grécia. E aí sim que é esse versículo que nós lemos, que ele vai passar das coisas, já apaziguado, ele já tinha passado a raiva dele, do que Vashti havia feito, e ele relembra de Vashti do decreto que ele havia feito. Só que aí a gente vê que entre os persas, um decreto, uma vez ele fosse editado, ele não podia ser revogado, e nem mesmo pelo próprio rei, nem o próprio rei poderia revogar esse edito que ele havia feito. Ele não poderia voltar atrás, por mais que ele se arrependesse, que ele quisesse que a rainha Vashti voltasse, ele já não podia mais voltar atrás no seu decreto. Uma vez que ele havia editado, não tinha mais como. Então, os seus próprios líderes, eles disseram, né? Tá feito, não tem mais o que fazer. Agora o que nós podemos é colocar em prática o que Memucã havia dado de ideia ao destronar Vashti. Vamos lançar o concurso, né? O concurso, digamos assim, fosse um concurso de beleza, né? Entre todas as províncias do reino da Pérsia, para que fossem escolhidas as mais belas mulheres virgens, para que fossem levadas até a presença do rei, para que ele escolhesse uma delas para ser sua rainha. E foi o que foi feito a partir dali. E é possível que nessa busca de uma nova rainha, nessa busca de virgens para que fosse escolhida a nova rainha da Pérsia, acredita-se que para colocar esse plano do conselheiro Memucã em prática, que os pais não tivessem levado espontaneamente suas filhas para isso. Provavelmente, possivelmente, os pais não tivessem levado suas filhas voluntariamente para o palácio, porque fontes históricas
Elas atestam que os harém de outros 2 reis, que foram Artaxerxes II e Dário II, esses harém, eles eram reabastecidos, o harém desses 2 reis eram reabastecidos por um ajuntamento em massa de virgens de todas as partes do império. Então, não era algo voluntário, não era algo que a família ia e entregava as suas virgens, não. Era algo que essas pessoas que tinham essa função de escolher essas virgens, elas iam simplesmente, olhavam e escolhiam as virgens, e as que fossem escolhidas tinham que acompanhá-los até o palácio, e lá teriam que servir como concubinas do rei no seu harém, não podendo mais voltar às suas vidas de antes e não tendo poder de escolha de voltar às suas vidas de antes. O segundo tópico vai dizer Esther e Mordecai. A referência é Esther, capítulo 12, versículo 7, que diz: ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Aqui nós vemos já entrando um novo personagem na história, né, que é Mordecai, que é o primo de Hadassah, mas que é chamado mais de tio porque foi quem a criou. Ela, que era uma menina órfã, foi criado por Mordecai. Mordecai, que literalmente quer dizer homem de Marduk, que é a forma hebraica do seu nome babilônico, que continha o nome de Marduk. Marduk, na verdade, era o deus oficial da Babilônia. E era uma prática comum durante a diáspora, que é a dispersão dos judeus, que era dar a um indivíduo tanto o nome babilônico quanto o nome hebraico. Isso era comum entre eles. Então, a identificação de Mordecai como um descendente de Quis, que a Bíblia vai dizer que ele foi descendente de Quis, que era um benjaminita, faz lembrar do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Que também ele é apresentado, se você for ver lá em 1 Samuel 9:1 ou 14:51, você pode ler depois para confirmar, que lá vai descrever a descendência do rei Saul como filho de Quis, e também apresentado como benjaminita, né? Então, se esse Quis de ambos os livros é a mesma pessoa, então está sendo usado um sobrenome ancestral para poder associar a mesma descendência, a mesma genealogia de ambos. Então, essa genealogia, se nós formos ver, ela prepara o cenário para o conflito que surgirá entre Mordecai e Amã, que na próxima lição nós vamos estudar. Então, aqui nós vemos um ancestral direto do rei Saul, e mais na frente, na lição seguinte, nós vamos estudar um ancestral de Amã, que a gente vai ver onde essas duas histórias se cruzam. Então, quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou de Jerusalém cativo como prisioneiro o rei Joaquim, ele leva também Mordecai junto. Mordecai vai entre cativos do rei da Babilônia, leva cativo junto com o rei de Judá, que é o rei Joaquim. Então, em Esther, a gente já viu o significado na lição anterior, que significa murta, que é uma planta do deserto, que sobrevive a grandes secas e exala um perfume agradável quando entra em atrito, quando é amassada, quando é esmagada. Nós já estudamos isso na lição anterior. E literalmente significa, o nome Esther significa estrela, que pode ser uma forma do nome Istar. E Istar era uma deusa babilônica do amor e da guerra, que em hebraico quer dizer Hadassah, que tem como significado murta. Aqui no subtópico 3 diz Esther entre as candidatas, a referência a Esther capítulo 12, versículo 8, que diz: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidade de Suzã sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres.
Então esse concurso que foi lançado para a escolha da nova rainha, então pegaram todas aquelas moças, levaram para um embelezamento. A Bíblia vai contar que esse embelezamento, antes de elas não simplesmente foram pegas e foram apresentadas ao rei, não. Elas foram pegas e foram levadas sob os cuidados de Hegai, um eunuco, para passar por um embelezamento, uma espécie de embelezamento. Só para termos uma ideia, esse embelezamento ele durou um ano. Essas mulheres sendo embelezadas e sendo lavadas com óleo, com mirra, perfumes, simplesmente para passar no fim da tarde, quando chegar no fim da tarde, elas iam até a presença do rei e na manhã seguinte elas já iam para a segunda casa das mulheres, para simplesmente passar esse período com o rei para ser escolhida ou não para ser a futura rainha persa. Então, um ano de embelezamento simplesmente para passar esse período com o rei para saber se foi escolhida como rainha ou não. Então, dentre todas essas, Esté, uma moça pobre, uma jovem pobre, que nasceu em cativeiro de um povo judeu, que era um povo que era considerado como uma sub-raça, né? Foi escolhida. Aí a gente já começa a ver a mão de Deus. Na verdade, a gente já começou a ver a mão de Deus trabalhando desde o momento em que Vasti, a rainha, foi destronada, né? Para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Esté e na vida do povo de Israel, porque foi um livramento que o Senhor deu para o povo de Israel através daquilo. Então, a partir do momento que Vasti foi destronada, nós já começamos a ver o agir de Deus. E agora, dentre todas as moças, nós vamos ver Esté ser escolhida pelo rei como rainha do povo persa. Então a gente continua vendo a mão de Deus, a gente continua vendo que Deus está olhando pelo povo de Israel, ele está agindo em favor do seu povo, e para isso ele levanta essa jovem para um grande propósito. E do mesmo modo Deus cuida da nossa vida, do mesmo modo Deus cuida dos nossos negócios, cuida das nossas dores, dos nossos problemas, do nosso futuro, da nossa família, da nossa casa. Deus também, ele cuida de nós, porque ele é o Senhor dos senhores e ele age sempre em nosso favor. No subtópico 2 nós temos o tema Rainha Esté. O subtópico 1 diz casamentos de monarcas, referência a Esté capítulo 2, versículo 16. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Aqui nós já vemos a rainha Esté ser coroada como rainha, ela já vai ser apresentada ao rei Assuero na casa real diante do rei, e já vai ser coroada rainha. E ela continua ouvindo os conselhos de Mordecai. Ela não conta até então que ela é judia, seguindo assim os conselhos de Mordecai, porque provavelmente se ela tivesse falado que ela era judia, provavelmente não teria nem sido escolhida para estar ali, porque o preconceito que havia contra os judeus era muito grande naquele tempo. E é interessante nós notarmos aqui que havia duas partes distintas do harém, como nós já falamos anteriormente. A primeira parte do harém, que era chamado na Bíblia fala, né, como casa das mulheres, e uma outra parte do harém que é chamado de segunda casa das mulheres. Essa primeira casa, elas eram onde as virgens eram mantidas, né? As virgens logo que chegavam, que passavam por esse tratamento de embelezamento, elas ficavam nessa primeira parte do harém, na casa das mulheres, sob o cuidado deste eunuco. Então elas ficavam ali nesse processo de embelezamento durante esse um ano, e quando elas passavam na presença do rei, que vai contar que elas iam no entardecer, numa tarde, e ficavam à tarde com o rei, e na manhã seguinte elas passavam para a segunda casa, que era a segunda casa das mulheres, que era depois que uma mulher já havia tido relações com o rei, ela passava para essa segunda casa, e era o local onde os filhos do rei eram criados, nessa segunda casa das mulheres. Lembrando que ela jamais sairia dali, essa mulher, ela jamais sairia dessa segunda casa das mulheres, nem para ir em outras partes do palácio. Ela ficava simplesmente ali confinada, ela não tinha como ir para as outras partes do palácio, a menos que o rei a chamasse, que o rei solicitasse a presença dela juntamente dele, aí sim ela poderia sair dali. Mas essas duas partes do harém, que era tido como primeira casa e segunda casa das mulheres, ela era
era um local fortemente guardado, porque como era o local que ficavam as virgens do rei e as mulheres que já haviam tido relações com o rei, então ele teria que ser um local extremamente guardado, porque os descendentes do rei teriam que ser descendentes legítimos, então teria que ter esse cuidado, tanto que as únicas pessoas que tinham acesso a este lugar eram os eunucos, que eram pessoas que eram destinadas a esse propósito. Então, as dependências do rei no Palácio Real também, elas eram separadas do harém, mas elas ficavam dentro dessa mesma parte que era fortemente guardada. Então, outra coisa interessante também era sobre os preparativos que Esté passou, né? Sobre Esté e todas essas virgens que passaram por esse processo de embelezamento de um ano. Esse processo de embelezamento antigo, que era chamado, que até fala que era 6 meses com perfumes, né? Vai citar que eram 6 meses só com perfumes. Ele foi esclarecido por uma descoberta arqueológica de um incensário cosmético dessa época. Então, esclareceu-se bastante quando fala que 6 meses era só com esses perfumes. Durante o período persa e até mesmo em algumas tribos árabes do presente, inclusive, as mulheres elas faziam uma pequena fogueira com carvão num buraco, no chão mesmo, e um óleo aromatizado com alguma fragrância, como o sândalo, por exemplo, cravo, como a mirra, ou como rosa, era colocado neste incensário, esse incensário cosmético que foi achado pelos arqueólogos. E aquecido no fogo, este incensário era aquecido no fogo. E a mulher, ela se abaixava nua sobre aquele incensário, com seu manto cobrindo-lhe, o que fazia uma espécie de tenda, né? Ela pegava aquele manto, ela nua, cobria com aquele manto e formava uma espécie de tenda sobre a sua cabeça. E à medida em que ela transpirava, os seus poros abertos, eles absorviam essa fragrância que havia escolhido. Então, quando o fogo ele acabava, a sua pele, a sua roupa estavam completamente perfumadas. Esse era um processo que elas passavam. Então, os óleos aromáticos e as especiarias, na verdade, eram os principais produtos de exportação da Pérsia e eles tinham esse costume de fazer. Então, esses 6 meses que essa mulher ficava passando por esse processo de embelezamento com perfumes, era esse procedimento que era feito, com esses cosméticos aromáticos que elas usavam para que ficassem completamente perfumadas antes de passar para a presença do rei. O subtópico 2 vai dizer: a coroação de Esté. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Referência Esté, capítulo 2, versículo 17. Então, a graça e o favor que Esté ela recebeu do rei Assuero indicavam o papel de influência que ela viria a exercer ali naquele reinado. Então, de acordo com o Talmud judaico, Esté foi uma das 4 mulheres mais belas de todos os tempos, juntamente também com Raabe, com Sara e com Abigail. Evidentemente, né, que depois que o rei viu Esté, ele não mais teve vontade de continuar a sua busca por outra rainha e já a escolheu como sua rainha. E a partir dali ela ficou no lugar de Vasti. O subtópico 3 diz: a rainha Esté é celebrada. A referência a Esté, capítulo 12, versículo 18, que vai dizer: então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Então, o alívio que fala aqui, que ele se refere, era muito mais do que um feriado sem trabalho, digamos assim, né? Ele podia incluir, inclusive, a libertação de escravos. Esse alívio poderia incluir o perdão de dívidas. Este alívio também poderia incluir a remissão de tributos e de serviço militar também. Então, esse alívio englobava tudo isso que o rei havia dito para a celebração da rainha Esté. Então,
A gente nota também que Esther continuou a ouvir, a ser obediente a Mordecai, como a Bíblia fala, conforme ela era quando ela era criança. Ela continuou, mesmo ela sendo rainha, agora ela já sendo uma rainha persa, mesmo assim, ela continuou a seguir a ordem de Mordecai, para que ela escondesse a sua identidade judaica. Então, a gente nota uma semelhança dela com Ruth, porque Ruth também se mostrou humilde ao ouvir os conselhos da sua sogra, Noemi. E aqui nós encontramos novamente a humildade nessa mulher chamada Esther, que agora já rainha, poderia muito bem já não querer mais ouvir os conselhos do seu tio Mordecai, que a criou, e já queria ter suas próprias regras, suas próprias leis, já que agora é uma rainha de 127 províncias. Mas não, a gente nota que ela continua obedecendo os conselhos sábios de Mordecai. Então a gente vê nessas duas mulheres essa semelhança de humildade e de gratidão por aqueles que haviam agido em favor dela. Então a gente vê essa característica em Esther também. O subtópico 3 vai dizer: Mordecai salva o rei. O subtópico 1 diz: assentado à porta do rei. Referência a Esther, capítulo 12, versículo 19, que vai dizer: quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. O fato de ele estar à porta do rei significa que ele havia adquirido um cargo oficial dentro da corte do rei. Então, muitos negócios judiciais e administrativos ocorriam na porta do rei, né? Então, uma grande construção, que é a porta do rei, era uma grande construção à entrada da propriedade real. Esses arqueólogos descobriram esta porta de 45 por 30, com uma sala bem no meio, uma construção como se fosse uma espécie de sala central de 8 metros quadrados, com a precisão de detalhes de que esta porta dava de frente para uma praça, que o livro de Esther vai citar isso, que da praça ia até a porta do rei. Então essa riqueza de detalhes do livro são exatamente como são apresentadas em Esther. Então os arqueólogos já descobriram este lugar e já descobriram que de fato batia com todas as informações que o livro de Esther nos traz. Então o cargo de Mordecai, a gente nota que dava a ele acesso a grande parte das propriedades reais, mas a gente vê também que não dava acesso ao harém nem ao palácio, mas que dava acesso a grande parte do reinado ali de Assuero. O subtópico 2 vai dizer: conspiração frustrada. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. A referência Esther, capítulo 2, versículo 21. Então, aqui está contando que Mordecai, o primo de Esther, estava sentado ali à porta, no cargo que ele já exercia naquele local, e ele ouviu quando esses 2 eunucos tramaram a morte do rei. Aqui a história não vai contar o que o rei havia feito para esses eunucos tentarem matar o rei, mas aqui fala que eles estavam bem indignados, estavam tramando a morte do rei. E Mordecai, ao saber dessa conspiração, ele imediatamente vai e repassa essa informação à rainha Esther. Olha, estão tramando a morte do rei. E Esther imediatamente vai e passa essa informação para o rei, que faz uma averiguação e contesta e constata que de fato havia essa conspiração contra ele. E essa conspiração é desbaratada a partir dessa informação que Mordecai passa. E lembrando que nada foi feito a respeito dessa informação importantíssima que Mordecai havia passado. Na verdade, Mordecai havia salvo a vida do rei através dessa informação. Só que aí nada foi feito em favor de Mordecai em relação a essa situação, mas foram escritos nos livros das crônicas do rei, que havia um livro onde eram passadas informações mais importantes do reinado, e essa informação de que Mordecai havia salvo a vida do rei ficou escrita ali naquele livro, naquele anuário, aquela informação importantíssima. Então aqui no subtópico 2, que é a conspiração frustrada, é justamente por conta que Mordecai sabe da trama, passa para a rainha Esther e a mesma repassa ao rei
esta informação e desbarata o plano daqueles eunucos. O subtópico 3 diz morte dos conspiradores. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. A referência Esther, capítulo 12, versículo 23. Então aqui finaliza já com a morte desses eunucos que estavam tramando a morte do rei Assuero. Então aqui já o nome de Mordecai já se sobressai com esse ato, com o fato de ele haver salvo a vida do rei, ele já se sobressai, e esta situação, essa história fica descrita nos livros das crônicas do rei. E isso vai servir mais à frente para que o rei venha se lembrar do que Mordecai havia feito por ele, que Mordecai havia salvo sua vida, mas essa já é um tema para uma nova lição. Então hoje nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham aprendido algo mais, que esta mini aula tenha ajudado vocês em alguma dúvida que possa ter restado, e assim nós ficamos por aqui. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Sempre procurem aprender mais através da busca no Espírito Santo. Quando você for estudar, não esqueça de fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo lhe ajude, lhe conduza e lhe guie pelos caminhos que Ele quer que você percorra, aprenda e ensine para a sua classe. Que Deus venha abençoar cada um. Até a próxima aula. Tchau.